porque, minha gente, o Flamengo teve a oportunidade de se isolar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Ontem a gente teve toda a repercussão ao vivo, vocês acompanharam com a gente por aqui, e nesse momento está ali como líder, mas com 55 pontos. Quem teve um bom saldo dessa rodada, 26ª do Brasileirão, foi o Palmeiras, o segundo colocado, está ali com 52 pontos, tem 2 jogos a menos que o Flamengo, se eu não me engano, ou melhor, 2 a menos que o Cruzeiro e 1 a menos que o Flamengo. 1 a menos que o Flamengo, exatamente. Depois, na sequência ali desse G3, tem Botafogo e fecha o G6, Mirassol e Bahia. Agora eu quero trazer aqui para vocês o seguinte, o G3 do Campeonato Brasileiro, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, o que terão pela frente? Esses são os próximos jogos. Olha ali, ó. O Flamengo tem na sequência Bahia, Botafogo, Palmeiras, é mais um duelo direto pelo título do Campeonato Brasileiro, digamos assim, uma final antecipada, né? Das que vamos ter nessa reta final da competição, e depois o Fortaleza. O Palmeiras tem São Paulo, Juventude, Bragantino, aí o Flamengo e o Cruzeiro nessa sequência. E o Cruzeiro tem Sport, o Galo, o Fortaleza e também o Palmeiras. Quem tem a vida mais difícil em outubro? Bom, em número de jogos a gente já tá vendo que o Palmeiras, né? Mas de duelos. Olha, difícil, mas assim, a vida do Flamengo não tá moleza não. Não tá moleza não, vai ter 2 duelos na parte de cima da tabela, sendo um deles um clássico. Na sequência, vai pegar o adversário direto, que é o Palmeiras. Não é vida fácil. Assim, acho que cabe a gente lembrar também, Kelly, que Flamengo e Palmeiras têm competições continentais para jogar ainda. O Cruzeiro, ele chega nessas partidas que tem um pouco mais descansado. Só tem a Copa do Brasil no final do ano, né? Quando acabar o Campeonato Brasileiro, acho que isso tem que ser levado em consideração. Mas o Palmeiras tem mais jogo, tudo isso entra na equação. Mas talvez pelo nível ali dos duelos, eu acho que Flamengo e Palmeiras estão um pouquinho mais complicados. E a tabela do Cruzeiro, apesar de ter um clássico ali no meio, um joguinho contra o Palmeiras, tem 2 adversários que estão na parte de baixo da tabela. Moleza não existe. Sabe o que é o maior problema aí, eu acho? Pra quem vai jogar contra eles, entendeu? Né? Mas... O problema é dos outros. O problema é dos outros. E por mais que o Flamengo vai jogar esses 2 jogos seguidos fora de casa, lógico que é ruim. Sim. Um é contra o Botafogo, é aqui. Tem Libertadores no meio do caminho ali, isso, né? Entre o jogo do Flamengo e do Palmeiras. Só que o Palmeiras, ele tem um lado ruim, que ele pega 2 confrontos diretos, né? Que é Flamengo fora e Cruzeiro em casa. O clássico fora também. É uma sequência dura. Eu acho que o Palmeiras tem a pior vida em outubro. Só que é uma sequência de um jogo fora ou em casa, né? Pelo menos alternado. Esses 2 do Flamengo fora, realmente, são jogos difíceis, né? E tem lá a questão do Bahia, que tem uma viagem a mais. E se você pegar o Cruzeiro também, cara, essa questão, o Sport, meu Deus do céu, com todo, né, respeito, ele tem feito jogos até bons e o resultado não tem vindo, mas tá lá. Mas só que ele tem o clássico e tem a questão do Palmeiras fora. Então, esses confrontos que, na verdade, Palmeiras e Cruzeiro têm os 2, né? E o Flamengo acaba não tendo. Então, momentaneamente, você pode falar assim, opa, de repente, pelo menos esse confronto o Flamengo acaba não tendo, mas também o confronto direto é um lado bom de você falar, poxa vida, se eu vencer, é algo para abrir, porque o Palmeiras agora com esse jogo a menos, se ele ganha... O Palmeiras meio que depende de si, né? Se a gente parar pra pensar. Isso, porque tem um jogo atrasado. E esse jogo atrasado, ele vai trazer uma vantagem pro Palmeiras, que ele tem menos gol feito, só que ele abre uma vitória em relação ao Flamengo se ele ganhar esse jogo que ele tá devendo. E o jogo que tá devendo tá ali, né? Ó, adiado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Juventude. Em casa. Jogo em casa, o Juventude também numa situação super delicada na tabela de classificação, lá na zona do rebaixamento. Tem tudo pra ser aquele jogo que o Palmeiras vai levar melhor. Óbvio que tem que jogar, senão o jogo nem acontecia, né? Mas lógico que tem uma... É uma data a mais no calendário. Sim, é uma data a mais que ele acaba tendo, mas menos mal que joga em casa, né, Kelly? Isso daí pra ele eu acho que é uma vantagem, e o fato dele estar igual de ponto com o Flamengo e ter uma vitória a mais, que é o primeiro quesito de o pessoal tá me falando aqui que eles estão empatados em números de vitória. Agora, né? Isso, agora. Então, se o Palmeiras ganha o jogo que tá devendo, ele vai pra 17 vitórias, ele fica uma vitória a mais empatado de pontos. Entendi, já tá com a tua bola de cristal ali, fazendo uma previsão. Falando sobre Bahia e Flamengo, é domingo, 6h30 da tarde, na Arena Fonte Nova. E aí, minha gente, o Flamengo vem desse empate frustrante.
A gente já está aqui com o destaque lá do GE. Globo, a reportagem dos nossos colegas do site, falando um pouquinho da escalação do Flamengo. Danilo e Ayrton Lucas devem ganhar chance em um time desfalcado contra o Bahia. Mas vejamos, né? Que desfalque a gente pode falar do Flamengo, que tem muitas opções de qualidade, diante de um Bahia que pode chegar a 13 desfalques nesse confronto. É desigual, né? Assim, por mais que a gente fale de um Flamengo desfalcado, porque tá sem algumas de suas principais peças, o Flamengo montou um elenco para ser campeão do Campeonato Brasileiro. E quando você monta esse tipo de elenco, até nos desfalques você tem uma gordura, vamos dizer assim. Porque você monta posição por posição com 3 jogadores que consigam fazer e desempenhar aquele tipo de função sem cair o nível. Para quem quer vencer o Campeonato Brasileiro e atua em outras frentes, é o caso do Flamengo hoje, né? Porque tem a Copa Libertadores e tem também o Campeonato Brasileiro. Não pode deixar o ritmo cair, não pode deixar a intensidade cair. É difícil, é um desafio com toda certeza, mas tem peças para colocar no lugar, né? O Danilo, bem fisicamente, seria titular em muitos times aqui do Brasil. O Ayrton Lucas é a mesma coisa, né? Acho que quando você olha esse time do Flamengo, titular e reserva, você fala, caramba, o banco deles é titular em várias equipes do Campeonato Brasileiro. Então, levando em consideração aí o desequilíbrio da quantidade de destaques, por mais que o jogo seja na Fonte Nova, na casa do Bahia, a gente sabe que o Bahia tem levado também seu torcedor, feito promoção, isso é muito importante. Essa mobilização faz a diferença. Exato, chamado seu torcedor para mais perto é um desafio muito grande para a equipe da Terra Boa. Agora, da Boa Terra, perdão. É porque a terra é muito boa. E que tu gosta muito, que eu gosto muito. Eu sei até que vai passar umas férias por lá, Tem confirma? isso também, confirma. Pode confirmar, então pode confirmar. Depois você nos traz notícias, então, de Salvador. Já comigo. É bom demais, Minha né? especialidade. É bom demais. É bom demais férias, é bom demais Salvador. Agora, Alex, a Beli estava falando de não deixar cair a intensidade, né? O Flamengo é realmente esse time muito intenso ao longo da temporada de 2025 e tem isso, né, como característica, assim, na sua raiz, mas como não oscilar com tantos jogos em disputa no calendário do futebol brasileiro? Porque o Felipe Luiz falou isso, né, depois do jogo tão intenso que foi contra o Cruzeiro, justamente sobre um time que vai nessa época oscilar. Vai oscilar, porque fisicamente e emocionalmente, por mais especiais que sejam os jogadores, os profissionais, e muito bem dirigido pelo Felipe, porque se você pega um elenco recheado do Flamengo, que é mérito deles por ter condição econômica para poder convencer esses atletas a virem e também às vezes ficarem fora no banco de reservas para poder esperar seu momento, o Flamengo ele tem os seus momentos individuais que às vezes vai fazer falta dependendo daquele momento que aquele atleta vive. Mas vai sair qualquer atleta para entrar um Danilo, para entrar um Ayrton Lucas, lógico que você não sente ou você sente bem menos do que o Bahia ou qualquer outra equipe que não tem realmente uma equipe assim tão recheada. Mas é humanamente impossível, né? Você chegar e ao mesmo tempo todos os jogos você pega. Se for pegar o jogo do Flamengo que ele ganhou contra o Corinthians, o primeiro tempo, o Corinthians jogou muito bem e parecia um Flamengo até mais entregue, ele não conseguia sair. Pode ter algo também de desgaste, sim, porque às vezes você vai encontrar um adversário que ele consegue te manipular, jogar de igual para igual contra você. Esse jogo contra o Bahia é perigoso, mas é uma pena os 13 que estão fora pro Rogério Ceni fazer isso, né? É muita gente. É muito. Aí você pega um time como o Flamengo, é muito talento. Sim. Por mais que você não domine aquele jogo, você passa a ser um time muito perigoso. E agora jogando nessa tensão dessa reta final de ano. O Bahia chegou a 67 jogos na temporada, o Flamengo a 59 partidas, então realmente a disputa é muito intensa, o desgaste físico ele aparece. No caso do Bahia, acabou lotando o departamento médico, tem jogadores que vão estar suspensos também desse jogo, mas acaba que dificulta mais a reposição em relação a um elenco tão poderoso, tão rico quanto o Flamengo apresenta. E o Bahia e os times lá de cima sofrem mais ainda por causa da logística, né? Sim. Então é mais quilômetros andando num avião para se recuperar, sair de casa e voltar para depois para casa, enfim, isso aí tudo também, com mais jogos que eles têm, acaba pesando mesmo nessa reta. Vamos mostrar para vocês aqui na nossa tela uma arte que a gente preparou do jejum do Bahia
contra o Flamengo. Tá aí pra vocês, tá? Olha ali, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta linha da nossa tela, a sequência invicta do Flamengo é de 12 jogos contra o Bahia. A última vez que o Bahia venceu o Flamengo foi em agosto de 2019. Faz bastante tempo que não consegue triunfar sobre o rubro-negro. Mas eu quero perguntar para vocês sobre uma outra questão, que lições o jogo do Cruzeiro contra o Flamengo podem inspirar o Rogério Ceni para esse duelo. O que desse duelo tão tático, tão intenso contra o Cruzeiro, o Ceni pode tirar de lição para de repente fazer frente a esse poderoso Flamengo? Tá bem, né, Beli? Disciplina, né? Só que o Cruzeiro consegue fazer isso de uma maneira muito consistente. Todo adversário do Flamengo tem que fazer isso também. É um ponto que sem bola você não consegue. Então, o que anima a gente para a reta final do campeonato é que você percebe um Cruzeiro que está preparado realmente para brigar por essa conquista. O Bahia, ele já não tem essa mesma característica, então ele precisa mais da bola para ele jogar, sofre-se um pouco mais sem bola. Então o que esse jogo do Cruzeiro traz para mim vendo é essa parte sem bola mesmo que o Flamengo jogue fora. Disciplina tática, né? Acho que o comportamento, o Alex falou muito bem, o comportamento do Bahia sem a bola é o que vai direcionar, nortear um pouco o resultado dessa partida. A gente sabe que o Flamengo é um time que gosta de ter controle, é um time que roda muito bem, encontra muito bem os espaços, tem muita qualidade, né? Tem muito refino técnico em todas as posições, em todos os setores do gramado. Então é um duelo muito grande, é um desafio muito grande para o Rogério Ceni, dentro de todos os desfalques que ele tem, manter a intensidade do Flamengo é muito difícil, muito difícil. Agora, o comportamento sem bola, a forma como essa equipe vai ter disciplina tática para frear esse Flamengo e ao mesmo tempo que frear sem bola, com a bola, vai ser extremamente oportuno, extremamente objetivo, é muito difícil. Você encontrar esse equilíbrio, poucos são os times no Campeonato Brasileiro que conseguem isso. O Cruzeiro é um deles. O Cruzeiro é um deles, que sem bola se porta muito bem, quando recupera, acelera, transiciona em velocidade. Vive um momento bom também com a bola. Incomoda, exato. Né? E incomoda a equipe adversária dessa forma. Eu acho que vai exigir muita disciplina tática dos jogadores de 100 minutos para jogar é muito tempo. Então a diferença no futebol não é se eu faço 10, 20 minutos bons e nos meus momentos ruins ainda eu tenho um goleiro que vai estar iluminado e tal. Você precisa realmente, no alto nível, você precisa jogar a maior parte do tempo contra essas equipes. Você tem que fazer a maior parte do tempo num jogo que a princípio você não vem fazendo. E tem uma coisa que o Rogério Ceni não vai poder dizer que acontece, é a tal da ligação direta, né? Teve essa provocaçãozinha no jogo contra o Palmeiras. É isso aí. E aí, essa polêmica tomou conta e tudo mais, inflamou ali de um lado. O Abel não entrou, né, no revide, digamos assim, não quis responder, mas ligação direta o Flamengo não faz. A bola é pé em pé até chegar no seu objetivo, que é fazer o gol. E tem um outro ponto, que é o gramado também, né, da Fonte Nova. Foi muito questionado pelo Palmeiras e, segundo a gerente que cuida do gramado, a Milena Andrade, gerente de operações da Arena Fonte Nova, ela garantiu, em uma entrevista aos nossos colegas do GE. Globo, que o gramado está em condições para esse jogo do domingo. Ela disse que vai estar apto para o jogo do Flamengo, principalmente respeitando todos os parâmetros técnicos, como atração, umidade, altura de corte e compactação. Essas foram as garantias para esse jogo. Veremos. É com ele. O quanto prejudica, o que você vai perguntar é para ele, que o cara aqui Mas se a gente for ver, o estádio lá, ele não tem um gramado bom. Né? É um dos do Brasil, que você pega ali, você pega Castelão, não tem um gramado bom. Você vê, o Grêmio sofria com o gramado, comprou o estádio, agora ele investiu e consegue ter. E nesse jogo especificamente do Palmeiras, choveu muito, a água cobriu, aí não sei se tem problema de drenagem. De drenagem, porque às vezes se você demora muito tempo para trocar o gramado, ele não drena. Se você demora e não investe para você descompactar, você também não vai drenar. Então tudo acaba vindo. E aí você fica com um piso muito ruim e a grama também não vem. Aí você vai jogar, tá meio enlamaçado. Escorrega muito, né? É diferente de quando você tá com a grama, a umidade tudo certo, e a bola ela corre um pouco mais por causa do spray. Mas é óbvio que não vai ser um campo perfeito, mas não por causa da chuva. É porque ele já tá machucado esse tempo todo. Mas já vai estar menos ruim, vamos dizer, do que estava contra o Palmeiras.
Duelo interessante para a gente acompanhar, então, entre Bahia e Flamengo. Dois times que estão na parte de cima, o Flamengo querendo se isolar cada vez mais, o Bahia querendo se manter ali na zona de classificação, quem sabe, para Libertadores da América. Esse é o objetivo do tricolor. Cruzeirenses e palmeirenses secando o Flamengo. Esfregando mãos. Né? Vai ter isso, né? Todo mundo de olho nessa rodada do Campeonato Brasileiro daqui até o fim, né? Agora é multitelas. Falar que não torce contra é impossível, pô. Eu preciso ganhar. A gente tem que trazer os desfalques do time do Rogério Ceni. A derrota para o Botafogo trouxe 5 desfalques para o Bahia. 2 por lesão, 3 por acúmulo de cartão amarelo, né? 2 por acúmulo, na verdade, o terceiro cartão amarelo e 1 por expulsão. O Sanabria foi expulso. E aí, como é que o Bahia vai jogar contra o Flamengo, gente? Como é que o Rogério Ceni vai montar esse time? Vai ser um grande desafio para o técnico tricolor. Rogério Ceni vai ter que montar um quebra-cabeça do Bahia no fim de semana. A equipe tricolor encara o Flamengo na Fonte Nova e tem uma lista extensa de desfalques para essa partida. Competir de igual para igual com o Flamengo para todo mundo é muito difícil, porque afinal de contas eles são o líder do campeonato, né? Mas nós vamos ter que, a partir de amanhã, quebrar a cabeça para montar essa equipe. Além de tirar do Bahia a chance de voltar ao G4 na rodada, a derrota para o Botafogo fez o time perder jogadores importantes. Suspensos, Gabriel Xavier, Arias, Rodrigo Nestor e Sanabria receberam terceiro amarelo e viram desfalques para o confronto com o líder da Série A. Um jogo complicado, um jogo difícil. Um jogo complicado, uma partida difícil. Obviamente há muitos desfalques, com jogadores importantes que não poderão jogar, seja por cartão ou lesão, mas temos total confiança nos nossos companheiros. Pero confiamos plenamente en nuestros compañeros. Ainda no jogo contra o Botafogo, Rogério Ceni perdeu mais 2 jogadores. Luciano Juba e Ramos Mingo saíram lesionados e passaram por exames. Os dois são que mais atuaram com Rogério Ceni e agora se juntam a 6 companheiros no departamento médico. João Paulo, David Duarte, Canu, Eric, Caio Alexandre e Eric Puga seguem indisponíveis. A tendência é que os jogadores só estejam à disposição do Bahia depois da data FIFA. Ou seja, para o jogo contra o Flamengo, Rogério Ceni não vai ter a equipe 100% completa. Acho que criamos um grupo muito forte aqui, um grupo que pode competir, e mostrou que quando as coisas não vão tão bem, podemos reverter a situação e conquistar vitórias muito importantes. Esse é um dos caras que vai ficar de fora, né, do próximo jogo. Você viu ali a lista de desfalques e eu quero mostrar pra você aqui no telão. Olha a escalação do Bahia que não vai estar no jogo contra o Flamengo. É um time super competitivo. Olha aqui, ó. Num 3-5-2, na verdade num 5-3-2 que a gente está mostrando para você aqui, é uma escalação que o Bahia não utiliza, o Rogério Ceni não utiliza, mas é só para ilustrar a quantidade de desfalques importantes que o Bahia tem para esse jogo. João Paulo, o goleiro que foi contratado para ser titular e nem chegou a estrear ainda, se machucou depois de 2 jogos, né, que ele acompanhou do banco de reservas. Vem o Santi Arias, que estava sendo titular na lateral direita, tá fora, jogador de seleção colombiana. A dupla de zaga titular, que é David Duarte e Ramos Mingo, tá fora. A dupla de zaga reserva também tá fora, Canu e Gabriel Xavier. Então a gente traz aqui uma escalação com David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo na zaga que estão fora. O Luciano Juba, lateral esquerdo, também estava sendo cotado para ir para a seleção brasileira, tá fora, um dos principais jogadores do Bahia na temporada. Meio de campo com o Caio Alexandre, que tá fazendo muita falta. Eric, que tá machucado desde maio. Rodrigo Nestor, tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo e foi muito bem contra o Botafogo, fez o gol de falta. O ataque com Eric Puga e Sanabria. Sanabria, que estava sendo o grande destaque do Bahia nas últimas partidas, né? Também tá fora. Olha que time competitivo. Esse time aqui dava para ser titular tranquilamente contra o Flamengo. Agora o Bahia só vai ter 4 titulares, vamos dizer assim, contra a equipe do Flamengo, né? O Ronaldo, o Everton Ribeiro, o Jean Lucas e o William José. Só esses 4 que compõem o time titular do Bahia que vai poder jogar esse jogo, tá bom? Pois é, rapaziada.